através desta palavra pastoral, trazer uma palavra para o seu coração, para a sua família, para o seu lar, para todos aqueles a qual estarão tendo a oportunidade de ouvir esse áudio. Desde já eu agradeço a cada um de vocês por estarem sendo alcançados através deste devocional pastoral, pois o objetivo é semear a semente de Cristo ao coração. Eu tenho dito que nós precisamos a cada dia usar dos meios pelo qual Deus tem nos dado nesses últimos dias para que em tudo o nome dele seja glorificado. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de fazer menção àquelas pessoas que neste momento estão vivendo esta crise, assim como todos nós estamos vivendo. Porém, a questão não é a crise, a questão é como estamos lidando com esta crise. Pois algumas pessoas estão entrando em um momento de ansiedade, outras estão entrando em um momento de estresse e outras ainda estão entrando num período de depressão. Eu quero chamar sua atenção nessa oportunidade e quero aqui em rápidas palavras falar um pouquinho com você, ministrar ao seu coração de como encontrar a cura para a ansiedade. Para isso eu gostaria de relembrar vocês que me acompanham, os meus áudios, as mensagens que Deus tem colocado em nosso coração. Talvez seja repetitivo para você o que eu vou dizer agora, mas talvez, porventura, exista pessoas que estão ouvindo pela primeira vez uma mensagem pastoral da minha parte. Então eu gostaria de repetir que nós temos 3 problemas que têm assolado a humanidade nesses últimos tempos. E isso mesmo antes deste problema, desta crise na saúde, que é a depressão, a ansiedade e o estresse. Embora eu vá falar nesse momento apenas sobre a ansiedade, eu gostaria de lançar luz na questão da depressão e do estresse. A depressão, ela é nada mais, nada menos do que excesso do passado. Quando nós não conseguimos nos desprender do nosso passado, de um problema que não foi resolvido, de um perdão que não foi dado ou não foi recebido, e quando nós ficamos presos ao nosso passado por qualquer motivo que seja, nós desencadeamos esse processo de depressão na nossa vida. Logo nós entendemos que a cura para a depressão, ela vem quando nós conseguimos, e isso através da ajuda de Deus, nos desprendermos do nosso passado, deixar o passado para trás e vivermos o nosso presente e confiarmos em Deus para o nosso futuro. Então nós estamos tomando uma decisão para vencermos a depressão e não sermos vencidos por ela. Mas também nós temos a ansiedade. A ansiedade, ela é nada mais, nada menos do que o excesso do futuro. Quando nós estamos tão preocupados com o nosso futuro, o que vai ser amanhã, se vamos conseguir ou não vamos, se vamos morrer ou não vamos, se vamos viver ou não vamos, se vamos passar fome ou vamos viver em bonança, quando nós vivemos essa ansiedade, ou seja, vivemos o nosso futuro hoje, nós vivemos ansiosos. A palavra do Senhor vai dizer que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, porque quem cuida de nós é o próprio Deus. Mas também nós temos aí o estresse. O estresse, ele é nada mais, nada menos do que o excesso do presente. Quando nós vivemos tão atarefados, tão saturados
pelo dia a dia, aonde nós não temos tempo para respirar, para sentar um pouco e dialogar, onde nós não temos tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para buscarmos a face do Senhor, quando nós não temos tempo para sairmos com a família, para poder ter um lazer, então nós entramos por esse caminho do estresse. Então, a depressão é excesso do passado, o estresse é excesso do presente e a ansiedade é excesso do futuro. Então, nós vamos falar aqui sobre a ansiedade. Quem sabe uma outra oportunidade por causa do tempo, que nós sabemos que quanto maior o áudio, é mais difícil de alguém parar para ouvir. Então, nós tentamos aqui trazer uma mensagem aí de no máximo 30 minutos e acabamos que deixamos algumas coisas para trás. Mas eu gostaria que falar um pouquinho apenas sobre a ansiedade, porque a ansiedade ela é considerada pelos psicólogos como a mais perigosa doença do século, do momento. De acordo com a OMS, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais, elas são vítimas da ansiedade. Talvez você deve já ter acontecido com você, ou talvez até já tenha visto algum familiar que vai ao hospital dizendo que está com forte dor no peito e eu vou morrer, eu estou tendo um infarto, e quando chega lá, o médico começa a perguntar: você tá tudo bem em casa, tá tudo bem no trabalho? E na verdade porque ele sabe que você não está tendo um infarto. E ele está tentando buscar onde está o problema da ansiedade que está lhe causando aquele problema. Então, alguns psicólogos eles chegam a afirmar que a ansiedade é o mais urgente e até mesmo o mais grave problema desta geração. Então, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção concernente à ansiedade é que a ansiedade, no tempo que nós estamos vivendo, ela tem atingido todas as idades. Nós já vemos por aí crianças que estão sofrendo ansiedade, né? Ou seja, às vezes você chega assim para uma criança que apenas está estudando, e aí você chega e fala: ô meu filho, mas que vidão, hein? Ou seja, baseado pela vida de um adulto, a vida de uma criança que vai apenas à escola é um vidão. E aí eles olham para a gente e falam: o senhor é que pensa. Ou seja, nós estamos vendo as crianças vivendo este momento de ansiedade. Os jovens, eles também vivem esse seu momento de ansiedade, como por exemplo, será que eu vou me casar? Será que eu vou ficar para titia? Onde eu vou trabalhar? Será que eu vou ter uma profissão? Será que eu vou passar no vestibular? Será que eu não vou? Todas essas coisas têm trago ansiedade para os jovens. Mas os adultos, aqueles que são casados, já têm sua família, eles também vivem momentos dolorosos de grande ansiedade. Por quê? Porque nós adultos, nós vivemos constantemente a pressão da instabilidade financeira. Hoje nós temos emprego, nós não sabemos se amanhã nós temos. E aí nós vamos ver a preocupação com o estudo dos filhos, nós temos preocupação quando chega a idade o namoro dos filhos, e medo de perder emprego, e vai juntando todas essas coisas. Mas uma coisa que eu quero também aqui deixar para vocês é que nós precisamos observar e ter paciência, porque os idosos eles também vivem momentos de ansiedade. O medo da doença, o medo da solidão, o medo do abandono. Tudo isso faz com que os idosos vivam também um momento de ansiedade. E aí eu venho aqui fazer uma seguinte pergunta para vocês. A pergunta que eu faço para vocês, e eu vou dar uns minutos para você responder para você mesmo, qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa?
Talvez você tenha dito, olha, tem muito tempo que eu não vejo uma pessoa ansiosa. Então a minha pergunta para você será outra. Você se olhou no espelho hoje? Por quê? Porque muitas das vezes nós somos aquele tipo de pessoa, aquele tipo que o problema está longe. E a gente já está aqui preocupado, parece que o problema já está batendo na porta. Outros são daquele tipo que, quando não tem problema, então ele cria um problema. Olha só para você entender o que eu estou tentando dizer aqui para você. Porque milhões de dólares, eles são gastos em calmante, em entretenimento para aliviar o homem do mal da ansiedade. Queridos, a ansiedade ela é uma doença que causa, que podemos dizer que ela é causada até mesmo pelo pecado. E é por isso que a palavra de Deus ela vai trazer solução para esse mal. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é diagnosticar esse problema. E como é que nós vamos diagnosticar esse problema? Através da palavra de Deus. Então, se você estiver aí acompanhando com a sua Bíblia, eu gostaria que você olhasse o versículo de número 6. O versículo de número 6 vai dizer assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Então, olha só, a causa da ansiedade. Qual é a causa da ansiedade? Eu pergunto para você, qual é a causa da tua ansiedade? Eu diria para você, baseado no texto que nós estamos lendo, que a ansiedade ela é nada mais nada menos do que o resultado de nós olharmos para os problemas ao invés de olharmos para Deus. Observe aí você que está vivendo ansioso, se você está observando e dando mais valor a Deus ou ao seu problema. Você está dando mais valor ao tamanho de Deus ou ao tamanho do seu problema? Observe que nesse texto nós estamos vendo que os crentes de Filipos, pois nós estamos lendo a carta aos Filipenses, então os crentes de Filipos eles não estavam vivendo num paraíso existencial. Não, de forma alguma. Eles estavam vivendo em um mundo cercado de perigos, eles estavam enfrentando perseguições. Basta você ler a carta toda, volta aí para o capítulo 1 e vai ler, e você vai ver. Eles corriam o risco de perder seus bens e até mesmo a sua liberdade. Paulo, ele estava em prisão quando escreveu para eles. Ele estava na antessala da guilhotina romana, ele estava com os pés na sepultura. Então, quando nós olhamos aqui as circunstâncias, os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para o Deus que governa a circunstância, nós ficamos ansiosos. Você lembra lá dos espias de Israel que se viram a si mesmos como gafanhotos? Lembra disso? Então eu quero dizer para você, meu querido, que se você quiser viver que se você quiser vencer a tua ansiedade, você precisa voltar os seus olhos para o Senhor. Tira os seus olhos das circunstâncias e coloca os seus olhos no Senhor. Porque nós vamos ver que um certo dia, quando o Senhor manda os discípulos entrarem no barco e saírem, e Jesus não vai com eles, Jesus vai depois, na quarta vigília, andando sobre o mar, e quando eles olham de longe, eles acham que é um fantasma. E eles estavam com o Senhor, andavam com o Senhor e ainda criam em fantasma. Mas isso aqui é uma outra história. E o que eu quero chamar sua atenção é que Pedro, ele olha e diz, se é o Senhor, permita que eu vá contigo. E ele desce do barco e começa a andar sobre as águas. Porém, ali vem o temor e ele começa a afundar.
Por quê? Porque ele tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos sobre a circunstância. Ele colocou os olhos sobre as águas que balançavam para lá e para cá. Querido, sabe por que você está afundando? É porque você parou de olhar para o Senhor. Sabe por que você está se sentindo como quem afunda em alto mar? É porque você deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para os problemas. Você começou a olhar para o noticiário. Você se baseia mais no noticiário, no que se diz na televisão, nas manchetes da internet, do que no que diz a palavra de Deus, no que diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Observe bem, a ansiedade, ela é resultado de relacionamentos quebrados também. Há pessoas que nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Há pessoas que nos desapontam. As pessoas nos desapontam quase que constantemente. No capítulo 2 desta carta aqui que nós estamos lendo, Paulo diz que as pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Nesta mesma carta, por isso que eu estou dizendo, leia a carta aos Filipenses. Então, observe que há muitas pessoas ansiosas, deprimidas, por causa de um relacionamento quebrado, de uma mágoa não curada, de uma ferida aberta. Observe que há muitas pessoas que estão prisioneiras da amargura. Eu tenho falado aqui sempre sobre a falta de perdão. A falta de perdão, ela torna você prisioneira da pessoa com que você menos gostaria de conviver, mas você convive com essa pessoa. Se você não perdoa aquele que te fez alguma coisa, aonde você for, ele vai junto com você. Você sai de viagem para relaxar e a pessoa vai junto com você na sua mente, no seu coração. Aonde você vai, essa pessoa vai junto com você. Eu me lembro quando um judeu estava indo para os Estados Unidos para poder realizar o seu sonho da sua empresa crescendo e tudo mais, e ele reúne toda a sua família. E eles pensam que seria para se despedir, para agradecer alguma coisa, e a primeira coisa que ele diz é: eu perdoo Hitler. A família ficou desesperada. Como assim perdoa Hitler? Hitler matou todos os nossos familiares, todos os nossos antepassados e tudo mais. Ele disse: sim, eu compreendo isso. Mas a única forma de eu me ver livre disto que Hitler fez foi perdoando ele e deixando ele aqui. Olha só que coisa interessante. Mas uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, o tempo está correndo, é que a ansiedade ela também é resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Paulo ele vai dizer que algumas pessoas elas vivem ansiosas porque a sua vida constantemente está movimentada com a preocupação com as coisas materiais. Olha o capítulo 3 e versículo 19 deste texto, deste livro. Por quê? Porque essas pessoas elas fazem do dinheiro seu Deus. Observe bem, há muitos anos atrás, não é do meu tempo, mas a gente ouve falar, por exemplo, quando o presidente Collor fez aquela roubalheira ali das poupanças, quantas pessoas não se suicidaram, não se mataram por causa disso? Porque nós temos a tendência de fazer do nosso dinheiro o nosso Deus.
Aqui nós entendemos porque muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu não dou dízimo, eu não dou oferta na igreja porque Deus não precisa de dinheiro. E é verdade, Deus ele não precisa de dinheiro. Deus ele não quer o seu dinheiro, Deus ele quer o seu coração. Isso é verdade. E é por isso que ele pede o seu dinheiro. Porque ele quer o seu coração. E ele sabe que ele trazendo o seu dinheiro, ele traz junto o seu coração. Porque somente quem tem o coração voltado para a obra de Deus, para o crescimento do evangelho de Cristo na terra, ele tem coragem de doar o seu dinheiro. Então, por isso que Deus pede o seu dinheiro. Porque ninguém que não tem o coração na obra consegue doar o seu dízimo e a sua oferta para a casa do Senhor. Mas observe ainda mais. Essas pessoas não somente fazem do dinheiro seu Deus, mas na verdade elas não confiam em Deus. Elas confiam muito mais no seu dinheiro. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade cada dia mais materialista. O dinheiro a cada dia se torna Deus desta geração que nós estamos vivendo. Observe para você ver se as pessoas não vivem assim. Elas compram o que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar as pessoas que elas nem conhecem. Um dado que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que na década de 50, por exemplo, nós consumimos 5 vezes menos o que consumimos hoje. E eu posso afirmar para você que nem por isso essas pessoas eram menos felizes. Sabe por quê? Porque o luxo de ontem se tornou o quê? A necessidade de hoje. Observe que na década de 70, por exemplo, 70% das famílias elas dependiam apenas de um orçamento para sustentar a sua família. Hoje o negócio virou, mais de 70% das famílias, elas precisam de duas rendas para manter o mesmo padrão. Não mudou não, é o mesmo padrão. Por quê? Porque hoje as coisas estão substituindo relacionamentos. Nós estamos sacrificando no altar do urgente as coisas que realmente são importantes. Observe que nós estamos sofrendo com o relacionamento com os nossos filhos, com a criação dos nossos filhos, porque nós estamos substituindo a nossa presença por presentes. Ei, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, o teu filho não precisa de mais presente, o teu filho precisa de mais presença. Os meus filhos precisam de mais presença, os teus filhos precisam de mais presença. Olha bem, vamos dar uma olhada aqui em relação ao passado. Que aí é onde está a questão da depressão que eu falei. Há muitas pessoas que estão vivendo ansiosas e estão cruzando a linha para chegar na depressão porque não resolveram traumas e problemas do passado. Elas são prisioneiras do seu passado. Paulo, no capítulo de número 3, especialmente no versículo 13, ele vai falar dessa realidade. Porque Paulo ele pode dizer porque ele teve um terrível passado. Mas quando Jesus transformou a sua vida, ele sepultou o passado no passado. Paulo não continuou a ser prisioneiro dos seus sentimentos. Ele olhou para a cruz, tirou de suas costas o fardo que o oprimia. Preste atenção, querido. Jesus diz: o meu fardo o meu peso é suave, o meu fardo é leve. Mas você está carregando o fardo do teu passado nas suas costas. Paulo deixou de ser prisioneiro dos sentimentos. Deixe de ser prisioneiro dos teus sentimentos. Ele olhou para a cruz, tirou das costas dele todo o fardo que o oprimia.
E aí ele vai dizer em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas olha a relação entre o futuro. O outro lado da ansiedade é o futuro. Há pessoas hoje que estão abandonando o seu presente com medo do futuro. Eles estão tristes hoje porque estão com medo do amanhã. Eles têm medo de viver, medo de morrer, medo de ficar solteiro, medo de casar, medo de trabalhar, medo de perder o emprego, medo da multidão, medo da solidão. Olha, olha bem o que eu estou aqui mostrando uma fotografia da sociedade que nós estamos vivendo hoje. E isso até mesmo no nosso meio, dentro da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A ansiedade, ela está produzindo um estrangulamento íntimo das pessoas. Porque a palavra ansiedade, ela traz ideia de um estrangulamento. Ela produz uma fragmentação existencial. Ela produz uma esquizofrenia emocional, mental, porque essas pessoas ansiosas, elas têm perdido o equilíbrio. Querido, eu estou falando para pessoas que sabem do que eu estou dizendo. A ansiedade, ela rouba as forças. Uma pessoa ansiosa normalmente ela antecipa os problemas, ela sofre antecipadamente. O problema ainda não aconteceu e elas já estão sofrendo. A ansiedade rouba a energia antes e quando o problema chega, se é que vai chegar. Mas as pessoas já estão se fragilizando. Eu observo uma coisa: se o patrão de muitas pessoas chegarem numa sexta-feira como ontem e disserem assim: Fulano, segunda-feira eu preciso falar com você. Essa pessoa vai passar o pior final de semana da vida dela, porque ela não vai dormir. Só vem coisa ruim na cabeça. Ele vai me mandar embora, ele vai me mandar embora. E passa um bocado de coisa na cabeça. Quando chega na segunda-feira, ele com os olhos inchados porque não dormiu, apavorado. O patrão passa por ele e não fala nada. E ele fala: oxe, passa a manhã inteira e nada. Passa a tarde e nada. Quando é na hora de ir embora, ele cria coragem e pergunta: o senhor não queria falar comigo? Ah, é verdade. Eu queria só saber quando é que você quer tirar suas férias. E a pessoa ficou tão apavorada, preocupada. E eu estou falando de férias, mas isso são. Eu estou simbolizando aqui que é uma coisa simples, banal. E a gente já está sofrendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: pelo menos 60% dos problemas que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo aquilo que ainda não aconteceu. E pelo menos a metade deles sequer vão acontecer, porque é coisa da nossa cabeça. E eu vou te dizer uma outra coisa ainda mais: se acontecer, você sofreu duas vezes, você sofreu antes e vai sofrer quando acontecer. Então deixa para sofrer só quando acontecer, sofre uma vez só. Porque a ansiedade, ela rouba energia antes e quando o problema chega. E aí quando o problema chega, a pessoa já está fragilizada. Sequer vai conseguir resolver alguma coisa.
Então, a ansiedade, queridos, ela é uma eloquente voz da incredulidade. Paulo, ele vai exortar dizendo assim, olha, não andeis ansioso com coisa alguma. Porque a ansiedade, ela é uma desobediência a uma ordenança divina. Porque quando nós estamos ansiosos, em outras palavras, nós perdemos a confiança de que Deus está no controle. A ansiedade, ela ocupa o meu e o seu coração quando nós tiramos os olhos da majestade de Deus, tiramos ele da grandeza de resolver os nossos problemas. Observe uma coisa. Nós devemos ser como Josué e Caleb. Por que como Josué e Caleb? Se o Senhor se agradar de nós, podemos triunfar sobre os gigantes. Glória a Deus. Não se esqueça, queridos, a minha e a tua ansiedade ela é inútil. Jesus ele vai alertar sobre este ponto, Mateus 6:27. Ele vai dizer assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou, ou mudar sequer um pouco do curso da sua vida? Pode mudar um côvado do curso da sua vida. Queridos, eu vou parando por aqui. Tinha muita coisa que eu ainda poderia falar sobre isso, mas uma coisa é certa. A preocupação, ela ao invés de dilatar a vida, pelo contrário, ela encurta. A qualquer momento você pode ter um infarto, a qualquer momento você pode ter um ataque, porque a sua vida está sendo encurtada por causa da tua ansiedade. Para de querer administrar o indministrável. Aquilo que nós não podemos administrar, nós devemos lançar sobre os pés do Senhor. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Não se esqueça, a ansiedade ela é completamente incompatível com a fé cristã. O próprio Jesus disse isso. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, porque os gentios é quem procura todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais, e de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, a ansiedade ela não combina com aqueles que conhecem a Deus. A preocupação ela é incompatível com o bom senso. Eu finalizo aqui com mais um ensinamento de Jesus. Pois ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu próprio cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Então guarde isso no seu coração. Sofra hoje pelas coisas de hoje. Não sofra hoje pelas coisas de amanhã. Não antecipe o futuro através da ansiedade. Porque senão você estará sofrendo duas vezes. Ou estará sofrendo desnecessariamente, porque isso nunca vai acontecer. Então, a ansiedade, queridos, é uma perca de tempo, de energia e também de fé. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu teria aqui ainda poder passar para você alguns remédios para a nossa ansiedade, mas o tempo não nos permite. Quem sabe se porventura você quiser, em uma outra oportunidade, você me pede que eu possa estar
ainda dando continuidade a essa meditação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.